Vamos lá então. Eu tenho lido muitos comentários em alguns canais no YouTube de gente pedindo para falar sobre ansiedade especificamente, pedindo para ensinar a controlar a ansiedade, como viver com ansiedade, tá? Só que não me parece muito certo e nem me parece muito útil falar especificamente sobre ansiedade, que é um assunto muito complexo na minha visão, que é uma meio pesado, meio denso, é uma grandes áreas aí do campo, o campo da psiquiatria na medicina, sem oferecer na verdade uma pincelada sobre o que na minha visão o que eu considero uma das causas mais importantes da ansiedade, que é muito típica do nosso tempo, tá? Eu vou tentar não entrar num papo muito filosófico, sociólogo, mas que eu acho que não cabe aqui, mas como a maioria dos vídeos do meu canal, ele vai ter um quê de reflexão assim para vocês pensar e ver onde é que isso aí se encaixa na tua vida, tá? Porque uma vez tu entendendo isso, eu acho que tu tá mais bem preparado, mais bem equipado para depois eventualmente conseguir aplicar uma ferramenta e conseguir lidar com a sua ansiedade, tá? Porque se eu só vim aqui e digo que tu consegue controlar a tua ansiedade fazendo um X, Y, Z, provavelmente tu vai conseguir controlar ela momentaneamente. Só que a causa, ela não some, ela continua ali, tá? De modo que vai passar 1 ou 2 dias, só que ela vai continuar ali, aquela dor vai continuar ali, aquela consequência vai continuar ali. E você não teve benefício nenhum. E eu não quero isso. Eu quero que tu assista meu vídeo, a minha ideia, o que vai sobre isso. E talvez isso consiga te ajudar a resolver o teu problema. Veja que o problema, né? Cara, eu acho que eu fico feliz se eu consigo falar algumas coisas e isso ajuda a pessoa, entendeu? É uma coisa que me alegra bastante e também todo mundo sofre com isso, tá? Na minha visão. Então, muito nessa lógica, eu quero falar, na verdade, uma ferramenta bem importante que outro dia eu tava vendo, uma ferramenta bem poderosa que vai servir para vocês cortarem a raiz da ansiedade. E uma das raízes do problema, na minha visão, é o semediatismo do qual, na verdade, eu, Jackson, vocês, muito por conta das redes sociais, né? A gente fica muito exposto nas redes sociais o tempo todo. Eu vi uma vez um amigo na minha cidade, ele me comentou que as pessoas estavam totalmente mortas se ela não tinha rede social. É verdade. Na verdade é o meio que você usa para se comunicar. A maior parte do meio com seus amigos e seus colegas, eu diria que não é nem o WhatsApp. Ele é uma coisa meio que particular ali, sabe, na minha visão. Mas tu se sente parte de uma sociedade maior assim, em alguma coisa maior do que você, assim, dentro da sua casa, é quando você está no Instagram, quando você está no Facebook, que tá vindo outras pessoas estão também, sei lá, te vendo, entendeu? Vendo teu Instagram ali, vendo as coisas que tu posta. É uma prática que você usa pra expor a sua vida, sabe? É uma vitrine da tua vida. Então, tipo, eu, na verdade, nunca vi uma página de Instagram, uma página de rede social, de forma geral, em que você só mostra as derrotas. Ou pelo contrário, né? Ninguém mostra as picas que tomaram. Todo mundo só mostra a viagem, tá no iate, tá numa praia bonita, tá viajando pra Europa, tá indo pros Estados Unidos, uma cidade moderna, tipo na China, na Coreia do Sul. Só que ninguém mostra as derrotas, né? E por uma razão boa, na verdade, que ninguém quer ver as derrotas das outras pessoas, né? As pessoas querem ver o sucesso, que é o que atrai, o que chama a atenção ali, na minha visão, que cria aquela vontade de ver o Instagram dela. Só que você, na sua vida de trabalhador, na sua vida de estudante, no caso aí da tua casa, você tem que olhar aquilo, olhar pra tua vida e não pensar que a tua vida é uma merda, que tu não tá atrasado, que eu não consegui tudo aquilo que eu deveria com a minha idade. E quando tu começa a pensar assim, tu ignora imediatamente que seus pais, todas essas gerações antes de você, quer dizer, literalmente toda a história da humanidade, na minha visão, até hoje, dependeu de uma coisa específica para atingir o sucesso. As pessoas dependiam de um fator específico para atingir o sucesso, independente da área, tá? Na hora que isso bate no nosso pensamento, isso dá uma pesada. Ou seja, as pessoas tendem a falar que o fulano é rico, o fulano é rica, vem de uma família rica. Peraí, há quanto tempo a família dela é rica? Quanto tempo a família dela trabalha na mesma coisa, no mesmo ramo? Quantos anos aquela pessoa investiu naquela empresa e que ficou rico, entendeu? Geralmente o avô, o tio, sei lá, o bisavô, com quantos anos eles ficaram ricos? É muito raro, na minha visão, a ocasião que a pessoa ficou rica muito jovem, são raríssimos as ocasiões, tá? Na verdade, geralmente, quando tem, na verdade, é um golpe de sorte muito específico, que a pessoa estava no lugar certo, na hora certa, com os fatores certos, e ela era a pessoa certa, entendeu?
para que ela tenha conseguido atingir aquele grau de riqueza ali, aquele nível de riqueza muito jovem. Mas de forma geral, para você ficar rico, para você ser bem sucedido, na minha visão, em qualquer área, qualquer carreira, leva um pouco de tempo, entendeu? Vamos trazer isso aí pro concreto, né? Eu sempre gosto de trazer isso pro mundo realista quando eu converso com meus amigos. Por exemplo, na medicina é praticamente impossível você se destacar como quando vocês são jovens. Primeiro, para vocês conseguir acumular o conhecimento, assim, em medicina e em várias outras áreas, leva um pouco de tempo. Não há tempo hábil no dia que você consiga ler e absorver toda aquela quantidade aquele volume, na verdade, de conhecimento, isso em qualquer área, para conseguir aplicar depois. A segunda parte, justamente, é a aplicação, entendeu? Vamos dizer que por alguma razão, o Jackson é uma pessoa muito rápida. Obviamente existem as pessoas, com certeza. Eu já falei aqui pra vocês o caso de amigos meus que programam muito rápido e fazem coisas absurdas. Que ele faz em 3 dias, eu faço em 3 meses, entendeu? Consegue ler, tipo, por exemplo, eu tenho que ler 3, 4 vezes pra conseguir fazer uma coisa. Ele lê e faz tudo rapidinho, entendeu? A segunda parte é o que vocês precisam aplicar, entendeu? Então não basta ser um jovem programador, um jovem médico com memória fotográfica e aquilo outro, então, mas tu tem que aplicar, entendeu? Não dá pra você colocar 1000 clientes um dia e levar sua carreira do 0 pro 100 um dia, ter uma carteira imensa, gigantesca, novo, e pra você ser reconhecido. Não tem como, entendeu? Não existem horas do dia que você possa fazer isso, absorver o feedback, ver casos diferentes apresentações também ali. Ou seja, por mais que tu consiga acumular aquele conhecimento, aplicar, ter o feedback, colocar a mão na massa, tu não vai ter o tempo, entendeu? Quando tu é novo. Então, isso demora tempo durante a tua vida, entendeu? Obviamente. E é exatamente a mesma coisa para qualquer outra profissão, pessoal, do que eu citei aqui, não só programação, medicina e diversas outras coisas. Essa é a maneira que eu trouxe aqui para conseguir ilustrar para vocês. Então vocês pegam a mesma ideia e botam isso para qualquer profissão, menos aquelas que obviamente não depende especificamente de clientes, né? Mas de forma a ideia é a mesma, entendeu? Então tu precisa de tempo para construir o conhecimento técnico, óbvio. Tu precisa de tempo para aplicar o conhecimento técnico. Aí você ganha seus clientes, faz a tua carteira de trabalho e faz a tua vida. E se tu tá na hora certa, no momento certo, que existe um fator de sorte aí, você ganha dinheiro. Ou seja, mas para estar bem na vida leva tempo. Só que o que acontece? Tu fica tão preso no Instagram, muito no YouTube, que tu vê uma pessoa que tem dinheiro, porque sei lá, às vezes herdou do pai, às vezes tá fingindo, gente que aluga carro, tem gente que aluga lancha, ou não tá fingindo, né? Tá pagando cartão de crédito, né? Que aí, porra. É que aí tu tá fingindo que tem dinheiro, que é pior, né? Tu tá se endividando, tipo, tá atraindo o próprio caráter, mas tá. Mas aquela pessoa posta só aquela parte boa, aquela viagem que ela fez, e você acha que a vida dela é realmente assim, entendeu? Eu acho isso um problema, que tu acha pra tua vida, tu acha que tu tá trabalhando, que tu tá atrasada, só que tu não vê que por trás daquilo, na minha visão, tem todos esses problemas, né? O dinheiro é herdado, não é dele. A viagem foi paga com um empréstimo, com um cartão, entendeu? Tu não vê também que a pessoa, ela arruinou o emprego, arruinou o casamento. Tu não vê a parte ruim, só a parte boa. Só que tu olha pra tua vida, você vê que vocês têm mais ou menos a mesma idade. Muitos desses influencers, eles são jovens também. E aí tu pensa, porra, minha vida é uma merda, Jackson. Eu estou puta atrasado, entendeu? E você entra tanto nessa paranoia de que você precisa ter logo ganhar rápido, que tu começa a pirar, cara. E é nessa que muito desses picaretas, né, que vendem cursos falsos, que te ensinam a ganhar dinheiro da noite pro dia. E veja bem, meu discurso não é contra vendedor de cursos. Eu acho que tem cursos verdadeiramente bons. Eu realmente acho que tem cursos bons que valem cada centavo que vocês pagam, obviamente. Obviamente eu não vou nomear nenhum aqui, porque eu não tenho nenhum nível de interesse nisso. Mas eu não sou contra os cursos que vendem a ideia de que você pode ganhar dinheiro da noite por dia, fica rico e você vira uma presa fácil desse tipo de pessoa, tá? Mas, tá, então tu vai gastar ali R$1.000, R$2.000, R$5.000, tanto porque você acreditou, porque tu tá atrasado na vida, e agora sim você finalmente vai conseguir ali tirar o atraso e vai conseguir pegar alguma lancha. Não é bem assim, mas pode acontecer, tá? Já que eu vou pegar uma lancha, eu vou comprar o curso, eles vão me ajudar a comprar uma lancha e... Tá, pessoal, pode dar certo, mas a maioria das vezes é uma grande bobagem, e eu te digo por quê. Se você pula essas etapas, se você de repente chega lá
mas sem ter passado pelas etapas anteriores, as chances são, ou seja, se você ganha dinheiro, as chances são que você não consegue manter ele, são grandes, porque o processo você, até você chegar lá é importante, ou seja, mais importante do que você realmente chegar lá. Tá? Porque uma vez que você ao longo do processo, na minha visão, desenvolve as habilidades para você chegar lá, você reproduz aquele sistema que você criou, aquelas qualidades, competências técnicas que você criou, se reproduz em qualquer área, entendeu? Então tu consegue chegar naquilo de novo, entendeu? Então não é à toa, uma pessoa que quando ela atinge sucesso e ela fica rica, ela consegue abrir outro, e ela abre outro, ela abre outro, entendeu? Porque ela aprendeu um processo, não é só porque o dinheiro te dá liberdade para investir e te dá segurança e você não precisa se preocupar com passar fome. Não é porque aquela pessoa ela adquiriu um tal nível de experiência, um tal nível de conhecimento, um grande empreendedor, por exemplo, ela consegue abrir outro negócio com mais rentabilidade às vezes, né? Então, qual que é o evento mais ruim? Tu acha que as pessoas que ganham na Mega Sena, elas continuam ricas? E aí elas são as novas milionárias, são as novas fodonas, ou muito mais comum e até o esperado de certa forma, na minha visão, tá? Na visão do Jackson, que as pessoas que adquirem essa riqueza imensa, elas gastam assim, porque elas não têm noção de como gerir aquele dinheiro. Eu aposto muito mais nisso, tá? Então eu diria que provavelmente, se eu não tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu faria exatamente a mesma coisa, porque é a coisa mais fácil de fazer e eu não tenho aquela, sei lá, aquele escolaridade não, pessoal, não tem aquela educação financeira, digamos assim. Então eu sei que algumas pessoas estão passando dificuldade, às vezes tu ganha um dinheiro, às vezes tu começa ganhando dinheiro, a primeira coisa que acontece é que eu mereço, eu vou continuar rico. Finalmente eu vou tirar o atraso de tudo que eu não vivi e vou derreter, eu mereço. Por quê? Porque tu tá com pressa pra chegar lá, entendeu? E o que que isso tem a ver com isso? Por que eu dei essa volta? Jacos, por que tu deu essa volta inteira? Porque você olha os outros, você vê as coisas dos outros, você queria que a vida dos outros fosse a sua e você fica ansioso por isso. Tu tá vendo a vida de todo mundo foda e achando que a tua tá fodida. Tu não tá vendo a tua. Então talvez tu parasse de se comparar com os outros, parasse de se igualar mais, ou seja, fazer mais coisas, tu precisa absorver mais e ganhar mais dinheiro. Se você estivesse mais tranquilo, se você parasse de querer viver a vida dos outros, de viver uma vida que não é sua, no sentido de querer sempre mais e mais e mais e viver só a sua vida naquele momento, talvez você estivesse menos ansioso, entendeu? Então veja bem, presta bem aqui atenção no que eu tô falando. Eu não tô dizendo que tu tem que ser pra baixo e não dizer que não vai conseguir as coisas, entendeu? Ao contrário, tu tem que ser ambicioso. Eu acho, ao contrário, eu acho que uma pessoa que não tem ambição, ela tá fodida. Ela vai ser amassada pela vida, entendeu? A pessoa que não tem ambição, ela quase não tem, sei lá, uma pessoa ambiciosa, que ela tá tentando escalar, normalmente ela sai na frente da maioria, entendeu? E não é esse o meu discurso. O meu discurso é o que? Se você ficar querendo só se focar no que os outros estão fazendo, ao invés de fazer as tuas coisas, viver a tua vida naquele momento ali, ao invés de ficar olhando pro lado, para fulano e ciclano, entendeu? Provavelmente tu vai ser menos ansioso, tá? Se tu se focar só no seu, o agora, e aquilo que tu pode fazer agora, sem ficar imaginando o que vai vir depois, querendo dar um passo maior com a perna, querendo pular etapas, tá? Você provavelmente vai ser menos ansioso. Porque, na minha visão, o que é a ansiedade? A ansiedade é a associação de você não ter controle sobre aquilo que está acontecendo, tá? Ou é o medo efetivo que alguma coisa vai acontecer, tá? Então é o que? Um instinto, entendeu? A gente não consegue explicar normalmente muito bem, mas a gente sabe que aquela angústia, aquele aperto, aquele aperto que dá porque você acha que vai acontecer alguma coisa. Ansiedade não é isso. Eu não sei se vocês sentiram isso alguma vez, mas acredito que seja isso, tá? Quando tu tava com a sensação ruim que algo ia acontecer, tá? No seu relacionamento ou algo do tipo, e eventualmente aconteceu, ou quando você tava com a sensação ruim que ia acontecer alguma coisa da sua vida, definitivamente, tá? A ansiedade é aquele instinto que te previne de se dar mal, aquele que te protege, entendeu?
Só que o problema é que esse instinto ele fica disparado, entendeu? Ele fica sobrecarregado quando você vê a vida de todo mundo se dando bem, tá? E você acha que só a sua está sendo normal, entendeu? Porque o seu cérebro entende, eu tô me dando mal, eu tô perdendo, entendeu? Eu tô perdendo na guerra por sobrevivência. E definitivamente é disso que a gente tá falando. É difícil verbalizar isso, mas intimamente teu corpo tá falando isso. Eu estou perdendo no jogo da vida, o jogo da sobrevivência. Bom, a gente tem um cérebro que evoluiu para racionalizar muito aquilo que a gente sente, entendeu? O sentimento é profundo, ele é complicado de explicar. E você vê a vida de todo mundo se dando bem, e você acha que você está perdendo o jogo da vida. Mas talvez só não tenha chegado teu tempo ainda, entendeu? A maneira que você controla isso, eventualmente, vou falar nisso aqui e talvez fale no futuro, a maneira simplesmente é você parar de afastar esses instintos. Para de ficar vendo a vida dos outros, entendeu? Olha pra sua, faz o seu, entendeu? Esteja contente com o que você tem também. Você vai precisar de tempo, não adianta tu pular etapas, entendeu? Porque se tu pular etapas, tu não vai te desenvolver o suficiente para te conseguir manter aquilo no futuro. As chances são, na verdade, que você perca aquilo, entendeu? Se você pular etapas, tá? Mas se tu viver aquilo, saber se construir como pessoa, é muito mais importante, porque vai gerar as qualidades, vai te ensinar, vai te criar as características necessárias para que depois tu aplique aquilo dali e replique em outras áreas da vida, tá? E consiga talvez até, sei lá, construir muito mais do que você construiu no início. Para reparar então na sua vida e na sua volta que a maioria das pessoas bem-sucedidas são muito pacientes, porque qualquer coisa requer tempo. Não dá pra ficar rico na vida, nem com um canal no YouTube. Meu canal, por exemplo, é bem pequeno, tem 74 inscritos, 75. Não é da noite por dia. A gente não ganha experiência da noite por dia. Nada, absolutamente nada, tá? É da noite por dia. Aí tu fica olhando aquela merda de Instagram, tudo bonitinho, e acha que só você tá com a vida ruim, tá? Eu tinha uma amiga que falava assim pra mim: Jackson, não tá fácil pra ninguém. Tá, mas é verdade, tá? Eu brinco, mas é verdade, não tá fácil pra ninguém. E qual que é a tua resposta, tá? Continuar olhando pro lado, achar que não tá fácil pra ninguém, não tá fácil só pra mim porque tá todo mundo bem, ou entender que realmente não tá fácil pra ninguém, tá? E trabalhar, na minha visão, coisas que você precisa fazer com calma, focado no teu processo, sempre ficar olhando em volta. Mas não se comparando. Não precisa ter pressa, entendeu? Não precisa correr pra chegar nos 60 anos pra ser o velho da lancha, a tia rica talvez. Pra quê? Pra ter 60 anos logo? Pra tu atingir o sucesso logo? E todas as coisas que você vai aprender com isso, entendeu? Que talvez seja muito mais importante na construção da tua vida. Se me dessem, sei lá, uma empresa, entendeu? Como já me foi ofertado, eu já tive, entendeu? Se de repente tivesse uma pequena lista de clientes ali, eu não teria, sei lá, eu não acho que agora, com a experiência que eu tenho agora, eu conseguiria assumir isso, entendeu? Eu não consigo gerar isso, tá? Então, futuramente talvez eu tenha, entendeu? Mas eu sou novo, eu tenho que reconhecer que eu não tenho condições, entendeu? Eu não tenho condição técnica, eu acho que eu não tenho maturidade para lidar com isso, entendeu? Eu não acho que eu tenho experiência suficiente para lidar com casos tão complexos, por exemplo, de tecnologia. Eu sinto que eu preciso estudar mais, eu preciso ver mais casos, entendeu? Mas vai chegar um ponto que eu vou me perguntar se realmente eu estou pronto, entendeu? Mas isso é papo para outra história. Vocês reparem que nem em programação, que as pessoas vendem a se glorificar, nossa, que profissão milagrosa, você fica rico rápido, mas vocês têm que ter humildade, tá? Tu tem que reconhecer, tu tem que ter humildade, que você não vai dar conta, que você não tem experiência, entendeu? Tu precisa aprender mais, tu precisa avançar em mais coisas. Então é isso, essa é a visão sobre a ansiedade que eu tenho. Não sei se faz sentido pra vocês. Se faz, por favor, se inscreva no meu canal, deixa o like. Se vocês, sei lá, se veem nisso, deixa o comentário aqui embaixo e até o próximo vídeo.